Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Hoje nós vamos dar sequência então na nossa disciplina de estágio profissional prático 3, falando ainda sobre a unidade 3, petição inicial. Hoje nós vamos trabalhar com a segunda parte. Então nós trabalhamos já um pouco da introdução ali desde o atendimento até a petição inicial e agora nós vamos dar continuidade na nossa aula 4 falando sobre a petição inicial propriamente, toda a sua estrutura. Primeiramente, devemos retomar que a petição inicial trabalhista, nós vamos levar em conta o quê? Os dispositivos lá do 840 da CLT e o 319 do CPC. 319 ali, o 292, que trazem a questão envolvendo mais a estrutura propriamente da peça. Então, nós vamos levar em conta os dois. O que for compatível do CPC, a gente adota. O que não for, eventualmente, aí não vai ser adotado, certo? Na sequência, acompanhe o material que enviei para vocês, vai estar ali, ó. Requisitos da petição inicial com base no 319. O que nós vamos ter? Endereçamento, mesma coisa. Qualificação das partes, mesma coisa, com alguns acréscimos a mais. Representação judicial, nome da ação, aqui vai ser reclamatória trabalhista, na sua grande maioria, né, quando fala em petição inicial, mas obviamente que pode ter ali uma consignação em pagamento ou até mesmo uma ação ajuizada por parte da reclamante, por parte da empresa, que normalmente o empregador figura aqui como reclamado. O que mais? Fatos, fundamentos, entre aspas, asterisco ali. Por quê? Porque não, como a gente falou na última aula, não exige a presença de uma fundamentação jurídica na petição inicial trabalhista, na reclamatória. Porque tem toda aquela situação envolvendo a capacidade postulatória da própria parte, que então, em tese, não tem esse conhecimento jurídico, por isso que não é exigível. Mas, como a gente falou, o advogado, o profissional técnico, ele vai, na formulação da sua petição, trazer também uma fundamentação jurídica, ainda que ela não seja muito robusta e não esteja necessariamente tem que estar presente. Por fim, pedidos, provas, valor da causa e o fechamento da petição. Essa estrutura que está lá no 319 também vai ser trazida para cá, para o processo trabalhista. Lembrando que, já antes que eu esqueça, nos pedidos, lá se for no 319, vai estar lá entre os seus incisos dizendo que manifeste-se sob interesse na audiência de conciliação e mediação. Aqui, esse pedido não é formulado. Por quê? Porque está na própria previsão processual trabalhista a necessidade da realização de pelo menos uma audiência. Então, independente da parte querer ou não, sempre terá uma audiência. Então, seja lá uma audiência una ou uma audiência inicial para tentar um acordo e depois audiência instrutória, mas sempre terá audiência. Então, não tem essa opção, certo? Então, diferente lá do processo civil, que a parte pode optar por não participar da audiência de conciliação, aqui não. No processo trabalhista, então, esse pedido que está lá no 319 não necessita ser feito, certo? Vamos lá. Primeira coisa, tópico 1, endereçamento. Para quem nós vamos direcionar uma petição inicial trabalhista, a reclamatória trabalhista? Nós vamos direcionar para a vara do trabalho, que é a competente, né? Como a gente já falou também nas aulas passadas. Mas então, como que eu defino a competência de uma ação trabalhista? O local onde havia a prestação de serviço. Então, o camarada foi contratado numa determinada cidade, mas ele prestava serviço na sua filial, né, em outra. Aonde eu vou ajuizar a reclamatória trabalhista? Aonde ele efetivamente prestava os seus serviços. É ali, na prestação de serviço. Essa é a regra geral. Mas nós vamos ter duas exceções. Empregado, agente ou viajante comercial. Então, ele não tinha um local certo da prestação de serviço. Não era uma empresa, uma indústria onde ele tinha uma sede, umas filiais onde ele trabalhava ali. Ele era viajante, ele era rotativo, estava sempre na estrada. Aonde que eu vou ajuizar? Nesse caso, pessoal, nós vamos naquela regrinha que está lá no 651 da CLT, que diz aonde ele presta suas contas. Ou seja, o empregado ele vai estar ele celebrou um contrato de trabalho com uma empresa. Por mais que a prestação de serviço dele seja em vários locais diferentes, mas nós vamos seguir essa regra ali. Ó. Nós vamos ajuizar na vara do trabalho onde a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Ou seja, digamos que tem uma sede, a empresa tem a sede na capital e tem uma filial no interior. Contrata o empregado e ele tem uma atuação comerciário viajante, ele não tem um ponto fixo. Ele viaja, digamos, em toda a região
em torno dessa cidade do interior. Nesse caso, o empregado prestava contas para a cidade do interior. Ele fazia os relatórios, enviava os pedidos para essa filial que é no interior. Nesse caso, ele vai ajuizar sua reclamatória trabalhista na vara do trabalho onde está localizado essa filial do interior. Digamos que ele fosse contratado na capital e prestasse serviço em todo o interior, inclusive na cidade onde eles têm uma filial, mas a prestação de contas sempre era remetida para a sede, lá para a capital. Nesse caso, onde ele preste contas, está subordinado, é lá que vai ser a vara competente, certo? E na falta disso, então, ele não tinha uma sede, um local específico, não tinha uma sede, uma filial. Nesse caso, será na vara onde o empregado tenha seu domicílio, ou naquela vara mais próxima ali, certo? Na prática é assim, vai ser na prestação de serviço aonde ele prestou contas. Não tem definido exatamente isso, não tem um local onde ele preste contas, então aí vai ser no domicílio do empregado. E ainda existe uma outra exceção que é empregado que realiza suas atividades em local diverso da contratação, a vara do trabalho, da celebração do contrato ou da prestação do serviço. Nesse caso, tem a sede na capital e a filial no interior. O empregado realiza suas atividades em local diverso da contratação, porque ele foi contratado na capital, mas presta suas atividades na cidade do interior. Nesse caso, pessoal, ele tem a opção aqui, é uma opção, a vara do trabalho do fórum da celebração do contrato ou da prestação dos serviços. A regra é da prestação de serviço, mas se ele foi contratado em outra, ele pode optar, é o empregado que pode optar, certo? Então ele pode escolher uma dessas, mas no local da prestação de serviço é a regra e esse vai valer sempre, tá bem? Na sequência, se vocês acompanharem pelo material, como que nós vamos direcionar a peça? Se vocês observarem cursinhos preparatórios para a OAB, indicativos, eles vão sempre falar, para não ter erro, coloca ao juízo da, espaço, vara do trabalho de e a cidade. Se lá na prova da ordem o enunciado falar qual é a cidade, der indicativos para tu identificar, aí nós vamos indicar ao juízo da, e se não disser que tem mais de uma vara do trabalho, coloca o espaço, certo? Ou se só tem uma vara do trabalho, indicativo daí, aí não, né, mas né, na dúvida deixa um espaço ali. Ao juízo da, espaço, vara do trabalho da cidade de tal, aqui no nosso caso, aqui em Santa Maria, ao juízo da, espaço, porque pode ser da primeira ou da segunda, vara do trabalho da cidade de Santa Maria, certo? Então, tem cidades que tem uma vara e tem cidades que tem muitas varas. Então, deixa o espaço ali, porque daí vai ser definida por sorteio. Ou ainda, tu pode utilizar, que alguns advogados preferem, que também pode ser utilizado dessa forma. Ao direcionar, ao invés de colocar ao juízo da, coloca excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da, espaço, vara do trabalho de e a cidade. Ao invés de botar ao juízo, então ali para a prova da ordem eles indicam ao juízo, porque é mais fácil, é menor, tu bota ao juízo e deu, tá correto. Mas quem quiser fazer, tem muita gente que já faz estágio e já está acostumado. Advogados acabam fazendo assim, né? Gostam de fazer dessa forma. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, não esqueçam. Juiz de direito é o juiz estadual, juiz residual, da justiça estadual. Juiz federal é da justiça federal. Juiz do trabalho é da justiça do trabalho. Então não esqueçam. Não vão colocar lá, citar ao juiz de direito, porque daí eles vão se ofender. Daí o juiz não gosta, né? Porque ele é o juiz do trabalho. Ou ele é um juiz federal lá na Justiça Federal. Então, direcionem para o profissional. Se for indicado dessa forma, coloquem o juiz efetivo. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, da, espaço, vara do trabalho de e daí da cidade. Certo? Segundo tópico, qualificação das partes. Nós chegamos a falar um pouquinho já na última aula que existem algumas regras no CPC, no 319, que fala quais os requisitos obrigatoriamente devem constar na qualificação das partes. Então, esses sempre terão que constar, mas além desses, nós vamos trazer alguns que também é importante que você coloque. Se eu não colocar, professor, o juiz vai indeferir minha petição? Não, não vai. Mas é importante colocar porque são informações bem, para essa demanda trabalhista, interessantes. Então, nome, prenome sempre, né, obviamente, o estado civil, se tem união estável, fazer referência, a profissão, o número do CPF,
Eu botei CPF e CNPJ, mas eu vou falar da pessoa jurídica logo abaixo. Número do CPF, o endereço eletrônico, domiciliado e residente em tal endereço, com CEP de preferência. Aí eu botei do autor e réu ali, mas quando for o autor empregado, colocar também os dados da CTPS, o número da CTPS, série, o número do PIS ou NIT, certo? Isso é importante, isso não está ali. E além disso, eu incluiria aqui o nome da mãe e a data de nascimento. Alguns juízes do trabalho pedem para emendar inicial para incluir essa informação. Então, aí depende realmente de cada vara, cada juízo, então tem essa peculiaridade. Esse trabalho tem disso, né? Alguns autores dizem que tem o Código de Processo da Vara do Trabalho, que é conforme determinados juízes vai adotar alguns procedimentos, entendeu? Quando a gente for falar da audiência lá, eu vou falar para vocês que alguns juízes mudam até o local das cadeiras onde vai sentar o autor e o réu. E ele determina e acaba então tendo que conhecer um pouquinho da vara do trabalho. Mas, nesse caso, se incluir não tem problema. Quanto nessa situação aqui, mais é melhor. Certo? Então, aqui, pessoal, aí eu coloquei num quadrinho, quando for pessoa física, vamos incluir essas informações, nome da pessoa física. Aí, ali, ó, não tem lá no 319, mas não é errado se eu quiser incluir a nacionalidade da pessoa. Estado civil, profissão, CPF, vou incluir aqui também o RG, inscrito na CTPS número tal, série tal, PIS ou NIT, endereço eletrônico, endereço residencial, nome da mãe e data de nascimento. Pessoa jurídica é autora da ação. Nós vamos ajuizar então para uma pessoa jurídica. Como que eu qualifico? Primeiro vamos colocar ali a razão social da pessoa jurídica. Então, razão social, tal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ número tal, com sede estabelecida no endereço tal, com CEP. Aí aqui é um detalhe, ó. Se for o autor, nós incluímos. Quando eu for qualificar o réu, pessoa jurídica, aí eu não preciso qualificar isso, ó, essa parte. Neste ato representada por seu administrador ou por seu diretor, quando for uma SA, ou seu gerente, aí eu vou qualificar fulaninho de tal, e daí eu boto toda a qualificação lá da pessoa física também. Então, quando for autor, eu sempre tenho que trazer quem está representando ela. Quando o autor é a pessoa física e o réu é a pessoa jurídica, aí eu só vou qualificar o réu dizendo a pessoa jurídica número tal. Se eu não sei a razão social, eu coloco o nome fantasia. Então, o nome tal, inscrito CNPJ tal, endereço tal. Só isso. Então, o que é mais fundamental aqui? Se eu não souber o CNPJ, eu não posso ajuizar a reclamatória? Pode. O que não pode faltar é o nome e o endereço do reclamado, da empresa reclamada. Isso não pode faltar. Nome e endereço. Nome para identificar, endereço para fazer a citação. Tá bem, pessoal? Não esqueçam disso, então. Mas agora, se a pessoa jurídica for autora, aí eu sempre coloco a pessoa física que está representando ela nesse ato. Falando em representação, na sequência, qualifiquei a parte. O que eu vou seguir? Por seu procurador, tá? Representação judicial por advogado. Por mais aqui que a gente fala lá do justo postulante, mas não é o caso, porque a gente está falando aqui em profissionais, advogados que estão atuando em prol do seu cliente. Nesse caso, sempre vai qualificar ele assim. Eu vou qualificar a pessoa, então, coloco tudo os elementos ali, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, tal, por seu advogado ou por seu procurador, conforme instrumento procuratório em anexo. Ou conforme procuração em anexo. Ou conforme procuração anexada no ID número tal. ID, o evento, se eu fiz eu juntei a procuração antes, por exemplo, no processo, ele gera o processo eletrônico. Agora nós vamos ver isso na prática, lá, mas quando a gente tiver uma aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês. Se a gente conseguir conectar ali, eu mostro para vocês. Aí o que aparece? Eu vou entrar no ID. ID, então, cada peticionamento gera um número de ID. Cada despacho, cada movimentação processual gera um número. Que nós não citamos o número da página, nós citamos o ID, que é o evento número tal, certo? Daí aqui eu posso, se eu já juntei a procuração, eu posso colocar então conforme procuração em anexo no evento, no ID número tal, certo? E daí o que a pessoa vem fazer? Ela vem, daí nós vamos indicar o nome da ação. O nome da ação é, aqui eu estou ensinando para vocês, a grande maioria das ações trabalhistas são reclamatórias.
Mas, como eu falei, existem algumas outras situações mais peculiares, lá uma consignação em pagamento, uma ação de restituição de documentos, que daí pode ser específica até ajuizada pelo empregador. Mas, como a grande massa aqui são reclamatórias, vamos seguir nelas. Então, o nome da ação, reclamatória trabalhista. Então, eu vou colocar a qualificação representada por seu procurador, conforme o instrumento procuratório em anexo, vem apresentar, ajuizar, demandar. Isso tudo são sinônimos. Eu não vou usar interpor. O que é interpor? Interpor é recurso, né, pessoal? Eu vou interpor um recurso. Impetrar. Impetrar são os remédios constitucionais, lá o habeas corpus, mandado de segurança, o habeas data eu vou impetrar. Aqui eu vou distribuir, ajuizar, apresentar. Eu posso usar qualquer um desses termos. Então, vem ajuizar ação trabalhista ou reclamatória trabalhista sobre o rito, daí aqui nós vamos indicar. Nesse caso é importante que se indique, nas ações trabalhistas, indicar qual é o rito da reclamatória. Sumário, até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, acima de 2 até 40 salários mínimos. E o ordinário, acima de 40 salários mínimos ou maior complexidade. Mas a maior complexidade, pessoal, nós vamos ajuizar, digamos que é uma ação inferior a 40 salários mínimos, mas eu julgo ela complexa. Eu até posso colocar e justificar o porquê. Mas, senão, nós vamos colocar sumaríssimo e o juiz entendendo, então, ele pode partilhar. Ou partilhar, pensando aqui na audiência, ele pode então transmutar para o rito ordinário, então agendando a audiência inicial e depois uma instrução. Certo, pessoal? Mas nós temos que indicar o nome da ação e qual o rito. Reclamatória trabalhista pelo rito ordinário, pelo rito sumaríssimo. Certo? Além disso, botei uma observação para vocês. Dentro do possível, indicar dispositivos. Aqui não é uma obrigatoriedade, não, isso aqui muitos colocam, outros não. Enfim, não é uma regra. Mas, o que sugere-se? Colocar dispositivos legais do direito material que está sendo discutido e do direito processual. O do direito processual é mais usual. Coloca-se, então, a reclamatória trabalhista com fulcro no artigo 840 da CLT e 319 do CPC. Mas ainda eu posso colocar, com fulcro no artigo, eu botei um exemplo para vocês. Estou ajuizando uma ação que busca uma rescisão indireta. Com fulcro no artigo 483, a linha tal da CLT e 840 da CLT e 319 do CPC, falando da parte processual ali. Não é obrigatório, mas é interessante porque o magistrado, ao ver, se eu colocar o artigo 483 da CLT, o magistrado já vai saber que eu estou falando de uma rescisão indireta, certo? Mas quando for ali outras questões mais corriqueiras, verbas rescisórias, daí até na prática acaba não vendo muito, mas sempre pode colocar, sem problema nenhum. Mas os dispositivos processuais é interessante que você coloque, o 840 e o 319, certo? O que mais que eu coloquei no material de vocês? Vem ajuizar, propor a presente ação trabalhista, reclamatória trabalhista, sobre o rito, tal, com fulcro no artigo 840 e 319. Pode ainda indicar acumulada com tutela antecipada. Se for o caso de pedir uma tutela antecipada, eu posso já colocar aqui o nome da ação, acumulada com C/C, se não quiser escrever tudo, mas de preferência na prova da ordem escrevam acumulada com, mas na prática utiliza-se muito C/C, acumulada com tutela antecipada, certo? Na sequência, fatos. Esse aqui é a parte mais importante da petição inicial, sem dúvida alguma. Essa e os pedidos, obviamente. Então, essa parte é muito importante. Então, aqui, nós vamos retomar lá que a gente viu na aula passada, aquele relatório de atendimento, que nós pegamos todas as informações do cliente. Aqui é a hora de reproduzir elas, certo? Então, olha o que eu botei para vocês no material. É a hora de expor a causa de pedir. Porque o que eu preciso apresentar na reclamatória trabalhista? A causa de pedir e pedidos. Fundamentação jurídica não é obrigatório, mas a causa de pedir e os pedidos são. E eu não posso fazer pedido que não tenha causa de pedir, certo? Então, o que nós vamos observar aqui? E não adianta eu fazer uma causa de pedir e não ter pedido que não vou levar também. Então, o que eu tenho que indicar aqui? Eu botei para vocês. É a parte mais importante, deve indicar todos os dados do contrato, que eu já vou descrevê-los um por um, e todos os fatos relevantes. O que são fatos relevantes? Aqui é a hora de nós expormos que, se houve acidente, eu botei vários exemplos, houve acidente de trabalho, houve assédio moral, houve horas extras, tinha insalubridade, era pago, adicional de salubridade, periculosidade, tinha EPI,
desvio de função, acúmulo de função, trabalhou em locais insalubres, perigosos, diferentes de onde foi contratado, tudo isso, se houve, sei lá, progressão na função e não houve ajuste salarial, tudo isso nós vamos indicar nos fatos. Porém, eu já adianto para vocês que alguns advogados fazem o seguinte, colocam dos fatos e incluem apenas os dados contratuais, que é isso que eu vou falar logo agora. E deixam para colocar essas situações excepcionais na sequência, daí dividem por tópicos. Mas vamos lá. Os fatos necessariamente, obrigatoriamente, devem constar essas informações que eu vou falar agora. Data da admissão, data da rescisão, o motivo da rescisão, se foi a dispensa imotivada, se foi motivada, qual a causa do fim do contrato, o último salário recebido para fazer o cálculo das verbas rescisórias, a jornada de trabalho, iniciava a tal horário, tinha uma hora de intervalo, 1h30, tinha meia hora, não tinha intervalo, encerrava a jornada a tal horário, recomeçava no outro dia, tinha descanso semanal, não tinha, tudo isso eu devo constar aqui na jornada. E aí as outras informações pertinentes. Eu coloquei num quadrinho para vocês, ó pessoal, um exemplo aqui. Esse exemplinho aqui que eu coloquei num quadrinho, isso aqui é o mínimo que deve aparecer. Ó. O reclamante iniciou suas atividades laborativas para reclamada em tal data. Ele não tinha registro na CTPS? Vamos falar. Ele começou efetivamente quando? Lembram lá os princípios de direito do trabalho, primazia da realidade? O que interessa é o que efetivamente aconteceu. Então é isso que eu vou ter que colocar aqui. Ó. Quando que efetivamente eu fui trabalhado? Daí, digamos que ele começou a trabalhar 3 meses antes. Então, o reclamante iniciou suas atividades laborativas para reclamada em tal data, porém tendo sua CTPS registrada apenas em tal data, certo? Eu indiquei o fato, indiquei a situação jurídica, quando foi registrado na carteira. Exercendo a função de qual função, ou inicialmente exerceu a função de tal, e posteriormente, no ano de 2000 e tanto, foi promovido a tal situação, a tal função. Tudo isso eu vou indicar também aqui. E qual a última função que ele estava exercendo quando teve o fim do contrato, se teve o fim do contrato. Trabalhando sempre de tal horário a tal horário, com 1 hora de intervalo. A hora de intervalo eu posso colocar, o intervalo iniciava a tal horário e encerrava a tal horário. Se os intervalos início e fim eram registrados no ponto, isso também é importante. Totalizando uma jornada de tantas horas diárias, de tal dia até tal dia. Então é muito comum também que tenha, trabalhava de segunda a quarta, de tal jornada de segunda a quarta e tal jornada de quinta e sexta. É comum também, não precisa ser sempre a mesma. Aí isso tudo eu vou saber aonde? Com na entrevista do meu cliente que eu fiz aquele relatório, que daí eu garanto assim que eu vou estar, o que eu colocar vai ser o que o cliente falou. E se o cliente estiver mentindo, eu estou eximindo de culpa, porque eu estou relatando exatamente o que ele colocou e por isso que eu mando ele assinar o relatório. O reclamante foi demitido sem justa causa ou por justa causa em tal data, quando então percebeu o salário de tanto, o último salário. Para quê? Para nós sabermos qual é o valor das verbas rescisórias. Então era pago mensal, quinzenal. Aí aqui eu botei um exemplo que tinha pagamento de horas extras. Referida jornada extrapola o limite constitucional do artigo 7º da Constituição de 8 horas diárias, fazendo jus a tantas horas extras diárias com adicional de 50%. Isso aqui, ó, eu estou botando um fato e já estou trazendo um ponto jurídico, né? Vocês perceberam? O que poderia fazer aqui, como eu falei? Eu poderia limitar até onde eu falei da descrição do salário e na sequência abrir um tópico falando das horas extras. E daí relatar. Aqui ultrapassou 8 horas, faço essa breve fundamentação jurídica e já digo quantas horas extras são. E se for pelo sumaríssimo, eu já indico também o valor dessas horas extras, porque com base no último salário eu faço o cálculo para apurar. Por serem habituais, requer ainda os reflexos, daí aqui os reflexos também, ó, sobre as verbas contratuais, descanso semanal remunerado, 13º, férias, com adicional e FGTS, e as verbas rescisórias, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcional e a multa, a indenização de 40% sobre o FGTS. Certo, pessoal? Aqui é um exemplo. Eu posso relatar tudo isso nos fatos e já seguir direto para os pedidos. Ou eu posso abrir tópicos. Tópicos aqui. Então, eu faço uma breve relato do contrato e depois eu começo em tópicos das horas extras, da insalubridade, do acidente de trabalho, do dano moral e vou referindo um por um. Eu botei uma dica para a prova da ordem. Isso aqui vale para
Quem for fazer para a área trabalhista, para a área, qualquer área que for, não inventem, não concluam nada. Relatem os fatos exatamente os fatos trazidos no enunciado, não inventem. Não façam conclusões, deduções, interpretações. Vocês têm que relatar exatamente o que está no enunciado. Se tu trouxer uma informação a mais, o avaliador pode entender que tu estás identificando a peça e zerar, certo? Então, para a dica para a prova da ordem, não inventem, relatem exatamente. Ah, professor, posso copiar? Pode copiar, não tem problema nenhum, copiar igual. Tu vai, obviamente, que conforme foi descrito ali, mas eu não preciso ficar perdendo muito tempo ali inventando palavras e tal. Eu posso copiar os fatos como está trazendo no enunciado. Dica para a prova da OAB. Na prática, a gente vai pegar lá o que o cliente relatou, né? Certo? Então, eu botei uma observação, pode fazer tópicos. Tutela provisória. Se há caso de tutela provisória, antes dos pedidos é interessante abrir um tópico fundamentando, justificando o porquê do pedido da tutela provisória. Então, eu refiro para vocês, na CLT há algumas previsões já expressas de haver essa possibilidade de medidas de urgência. Quando? Tornar sem efeito a transferência considerada abusiva para que o empregado retorne ao posto anterior, ou ainda determinar a reintegração de dirigente sindical estável, afastado, suspenso ou dispensado. Isso está lá nos artigos da CLT. Porém, nada impede, pessoal, nada impede que eu faça outros pedidos de tutela. E onde eu vou fundamentar? No base do 294 e 498 do CPC. Aí nós vamos ir lá, ter que fundamentar o perigo na demora, nós vamos fundamentar o risco do direito se não for concedido imediatamente. Mas quais são, professor, quais são alguns exemplos de tutelas? Eu coloquei ali. Reintegração do empregado estável. O que é comum de acontecer? A gestante que foi demitida no início da gestação sequer sabia. Pede a reintegração. Ou até um outro empregado demitido abusivamente. Confixação de multa diária. Levantamento dos depósitos do FGTS para encaminhamento de seguro-desemprego. Quando há, por exemplo, uma rescisão onde não foi entregue documentos pagos à rescisão, as verbas rescisórias, tu já faz esse pedido. É bem comum e é bem interessante fazer. Porque daí o empregado não precisa ficar esperando até o final do processo para ter as guias de encaminhamento do seguro e do alvará para sacar o FGTS. Pede por alvará. É melhor, o juiz concede o alvará, a própria decisão assinada eletronicamente, ele já vai na caixa e saca. Vai lá no Cine e encaminha o seguro-desemprego. Bem tranquilo. Então, esses pontos aí é bem importante vocês pedirem. Pode pedir ainda, em tutela, a anotação do contrato de trabalho na CTPS, anotação de baixa, retificação. A baixa é bem comum, porque os empregados aí, as empresas não querem contratar o camarada que está lá com o contrato em aberto. Daí pede que seja dado a baixa ali, em razão da rescisão que não foi dado baixa. Anotação da evolução salarial, fixação de multa em dissídios para que grevistas mantenham parte dos serviços essenciais. Nesse caso, é a empresa que está ajuizando a ação, pede uma tutela provisória para que seja fixado multa para que os grevistas não parem totalmente em serviços essenciais. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou fundamentar. E os artigos do CPC são admitidos no processo trabalhista, conforme a instrução normativa lá, 34 de 2016, do TST. Certo? Adota-se aqui no processo trabalhista. E agora nós chegamos nos pedidos. Então, os fatos são a causa de pedir, são extremamente importantes, mas os pedidos também são. Porque se não houver pedido, eu posso fazer uma causa de pedido maravilhosa e não pedir. Aí não me adianta. Ou ainda, pedir coisa que eu não trouxe nos fatos, na causa de pedir também não dá. Então, tem que estar alinhado um com o outro. Causa de pedir e pedidos. O que tiver na causa de pedir, eu vou fazer pedidos. Certo, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui é a hora de, então, tornar prático aquilo que eu falei nos fatos. Aqui eu vou ter que fazer todos os pedidos, então, tudo que efetivamente eu quero. E agora, pessoal, após a reforma trabalhista, todos, independente do rito, todos os pedidos devem ser líquidos, devem ter um valor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora na sequência. O que eu tenho que observar aqui? Pelo princípio lá, princípio do dispositivo, o juiz está, do artigo 2º do CPC, o juiz está adstrito ao pedido da parte. No processo trabalhista também. Então, o juiz não pode conceder algo que não foi pedido. Então, tomem cuidado nisso.
revisem bem os fatos depois se vocês fizeram todos os pedidos. O processo trabalhista tem uma penca de pedidos, sem dúvida, vai ter um monte de pedidos. Então, por isso que é interessante. O que eu costumo fazer? Eu vou lá, vou digitando os fatos, aí eu, às vezes, tem um papelzinho ali, um bloquinho de anotação, eu vou anotando. Fazer pedido de tal coisa, conforme eu for fazendo os fatos. Porque daí depois, só coloca ali, pedido de hora extra, pedido de dano moral, pedido de tal coisa. Porque depois, quando eu for formular os pedidos, eu tenho ali uma colinha para revisar se eu realmente fiz tudo, certo? Princípio da iniciativa processual, então, tem que ser feito isso, porque senão vai limitar o que o juiz pode dar. Eu coloquei ali, ó, a doutrina, no material de vocês, eu coloquei que a doutrina entende que alguns pedidos são implícitos. Tomem cuidado. Multa de 50% quanto aos valores incontroversos, a multa do 467, que é, quando os valores são incontroversos, na primeira audiência, a reclamada deveria pagar os valores incontroversos. Se ela não pagar, vai haver uma multa que aumenta em 50% os valores incontroversos. Alguns doutrinadores dizem que é presumido esse pedido, mas, dica para vocês, não se atenham a isso. Façam o pedido também. Façam o pedido da multa do 467 para que as verbas incontroversas sejam pagas com adicional de 50%. Então, não fiquem a critério do juiz de entender se é presumido ou não, se é implícito ou não. Eu sugiro que façam. O que mais? Indenização em dobro quando inviável a reintegração do empregado estável. O empregado estável foi demitido, não pode reintegrar em razão de motivos pessoais, lá não tem como reintegrar. Então, indenização em dobro do valor que teria direito. 497. Juros, correção monetária e honorários de sucumbência. Juros e correção monetária, esse é mais implícito, realmente é mais admitido, que estaria inerente ao pagamento atrasado. Mas também nada custa fazer o pedido. E o que é mais? Honorários de sucumbência. Esse façam, né? Pelo amor de Deus. Isso a gente está falando da nossa verba alimentar. Então, esse façam um pedido. Não tenham medo. Certo? Então, todos os pedidos devem ser líquidos. Antes eram só o sumaríssimo, após a reforma trabalhista, todos. O detalhe é o seguinte. Tinha essa discussão. Mas agora... Porque antes, no ordinário, eu não precisava indicar o valor do pedido. Eu botava só um valor da causa lá. O que define agora? Eu tenho que tornar líquido. Mas, pessoal, o TST entendeu o seguinte. Essa obrigatoriedade 852B, que diz que devem ser líquidos os pedidos, tem que observar o quê? Ir de acordo com a decisão do TST de 2020, que diz o quê? Se a parte não fizer nenhuma referência, nenhuma ressalva que aquele valor é meramente estimativo, limita o valor da condenação. Portanto, pessoal, eu vou indicar um valor. Eu tenho que indicar um valor pecuniário em reais. Estou pedindo hora extra que alcança a cifra que significa em pecúnia o valor de tanto. Se eu não fizer nenhuma ressalva de que esse valor estima-se... Então, eu posso colocar aqui, um valor estimado de tanto, aí eu não estou limitando. Agora, se eu não fizer nenhuma referência que esse valor é estimativa, eu limito a condenação. Nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? O juiz, ao julgar, ele vai limitar a condenação, a sentença vai estar limitada ao valor que eu postulei, certo? Então, se eu disse que as horas extras limitadas a 15 mil reais, mesmo que depois o cálculo ultrapasse, eu limitei. Por isso que coloque valor estimado, então, de tantos reais, certo? Esse é um entendimento mais recente do TST em relação a isso. Honorários advocatícios, da mesma forma, até a reforma trabalhista tinha condenação em honorários assistenciais advocatícios? Tinha somente para advogados que estavam assistindo os seus clientes através do sindicato, com a credencial sindical. Nesse caso, eles receberiam honorários de sucumbência e não receberiam honorários contratuais. Agora, pessoal, graças ao bom legislador, foi alterada a CLT, então hoje existe condenação em honorários, sim, de sucumbência. Então, tu vai cobrar honorários contratuais e os honorários sucumbenciais que são pagos pela parte adversa. A diferença e a grande questão é que ainda assim mantiveram uma diferenciação em relação ao processo civil. Lá, o CPC fala de 10 a 20, aqui de 5 a 15. Pelo amor de Deus.
de 5 a 15. Ah, os advogados batem pé aí, mas é o que tem. Então, o juiz vai fixar honorários de 5 a 15%, conforme o artigo 791 lá. Tá bem? Então, ali daí tem resultado da liquidação, do proveito econômico ou, quando imensurável, sobre o valor da causa atualizado, de 5 a 15%. É injusto, realmente. Por que não de 10 a 20, como é no processo civil, e aqui limitado? Mas, enfim, é o que tem para o processo trabalhista, é isso. Mas nada impede de fazer a cobrança dos honorários contratuais, aquele que nós vimos lá, o contrato de honorários, contrato de prestação de serviço. Então, o que eu vou cobrar do meu cliente, professor? Eu tenho um contrato de prestação de serviço, que eu fixei lá 20, 25, 15, 30% do benefício econômico oferido. O cliente ganhou na ação lá 50 mil. Eu vou cobrar 20%, 30% do que ele ganhou. Mas, como a outra parte foi sucumbente, o juiz vai fixar que a outra parte pague honorários para mim de 5 a 15%. Então, professor, mas daí eu vou descontar do cliente? Não, esses honorários são do advogado. Então, eu fixei lá 20% do cliente, honorários contratuais. Do montante que der, eu vou cobrar 20% do cliente. O cliente vai receber 20% a menos. Mas a reclamada, quem foi condenado, vai pagar o valor 100% do cliente mais o percentual de honorários. Se era 50 mil e o juiz fixa 10, vai pagar mais 5 mil. Então, vai pagar 55 mil. 5 mil é do advogado, os outros 50 é do cliente. Mas daí eu vou descontar os honorários contratuais. Fixei lá 20, 30% desse valor, certo? Então, são 2 honorários. Eu falo isso para muitos, deve ser, mas pelo amor de Deus, quem é que não sabe? Mas eu já vi muito profissionais formados com a carteira da ordem que não sabiam a diferença de honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Isso é a primeira coisa que você tem que aprender, né? Quem quer advogar, porque é o que nós vamos, é o que bota o pão na mesa. O que mais? Provas. Eu preciso pedir a produção de provas no processo trabalhista? Eu peço. Peçam por quê? Nós vamos adotar aqui o CPC, então peçam. Muitos dizem que não precisa pedir porque a CLT fala que a instrução se dará em audiência, então eu posso produzir tudo até lá. Mas peçam, pessoal, não custa pedir. Principalmente o que eu vou pedir? Eu vou pedir a produção de todas as provas em direito admitido, especialmente as provas documentais em anexo à petição inicial. Aqui um detalhe, prova documental eu tenho que juntar junto com a petição inicial e o réu com a contestação. Isso vale para aqui também. Então, as provas documentais só posso produzir fora da petição inicial ou da contestação se for uma prova nova, uma prova que eu não estava comigo, e daí sim, assim que eu tomei conhecimento, que eu tive acesso, eu juntei nos autos. Mas uma prova que já estava comigo, eu não vou juntar após a petição inicial e após a contestação para o réu. Certo? Prova documental. Mas eu posso pedir produção de prova testemunhal, depoimento pessoal. Peçam depoimento pessoal da reclamada, porque daí assim, estando lá, o juiz já vai pedir. Ele vai reiterar se tem interesse na audiência, mas daí você já fez o pedido. Prova pericial, e aqui é importante, eu botei até no material de vocês, oficiar algum órgão público. É comum, então, a parte alega que ficou afastada, sofreu um acidente de trabalho e recebeu auxílio-doença acidentário. Peçam para oficiar o INSS para juntar todo o processo administrativo que concedeu auxílio-doença para o empregado, para saber se o INSS entendeu o que foi auxílio-doença acidentário ou auxílio-doença comum. Então, tem uma diferença se há uma presunção de acidente de trabalho lá perante o INSS ou não. Então, isso aqui é interessante já pedir. E o réu também pode pedir na contestação que seja oficiado, certo? Então aqui, ou ainda, que na citação a reclamada seja intimada para juntar aos autos tais documentos. Todos os contra-cheques, os recibos de pagamento, a folha-ponto, pode pedir então aqui a juntada de outros documentos, que a parte seja intimada já para juntar juntamente da sua defesa. Pedir a citação, aí aqui eu faço uma ressalva. Se for pelo correio, a doutrina fala que o nome mais certo seria notificação do réu. Citação se fosse por oficial da justiça, mas podem pedir citação que não tem problema nenhum. Então, eu tenho que pedir? Também, é aquela mesma máxima lá. Aplica o CPC, então vamos lá, vamos pedir sim a citação. Pede a citação da reclamada para querendo apresentar contestação e comparecer em audiência também tu pode colocar. Certo? Eu posso pedir para ser professor de justiça? Pode pedir.
daí tu vai arcar. Como aqui as partes, normalmente, os reclamantes são os empregados, tem a JG, aí eu justifico por quê, mas se não, daí tu pode pedir também, sem problema nenhum. Assistência judiciária gratuita, a JG, a isenção das custas lá. Essa aqui, pessoal, depois da reforma ela ficou muito importante, depois da reforma trabalhista, porque antes eles eram concedidos, não pagavam custas, não eram condenados a pagar honorários, era uma beleza para os empregados, para o reclamante. Agora não. Então agora existe a sucumbência do reclamante, mesmo que seja empregado, existe a sua sucumbência. Então é preciso pedir. E daí aqui eu vou pedir para garantir o acesso à justiça, o acesso integral à justiça, conforme o artigo 5º da Constituição. Ele não precisa estar desempregado para pedir JG, ele pode já estar empregado num novo emprego, sem problema nenhum. O que define aqui, nós vamos lá no 790, parágrafo 3º da CLT, que aí a reforma trabalhista trouxe elementos mais pontuais. Fala o quê? Aquele que perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício do regime geral da Previdência. Limite máximo é o teto do INSS. Hoje, em 2020, está 6.101 quebrados lá. Então, recebeu até ali R$4.000, vai ter direito à JG no processo trabalhista, certo? Então, possam utilizar isso. E o mesmo vale para o réu na hora de impugnar. Pode impugnar a JG, se observar que o empregado, o reclamante, ofere mais do que esse valor. Certo, pessoal? Eu coloquei ali um quadrinho com um exemplo de pedidos aqui. Uma reclamatória pedindo horas extras aqui. É uma sugestão, é um exemplo, pessoal. Não existe um modelo certo. Se vocês pegarem 10 petições de 10 advogados diferentes, vocês vão ver que as 10 serão diferentes. Vai ter uma peculiaridade que cada procurador, cada advogado costuma fazer nas suas petições. O que eu trago para vocês são os elementos mínimos. Mas eu posso colocar, pelo exposto, requer-se a procedência da reclamatória trabalhista, condenando a reclamada ao pagamento dele. Ou posso botar, ante o exposto, requer-se, e daí vai seguindo abaixo. Então não tem um modelo certo, não existe o que eu tenho que ter é os pedidos, eu tenho que pedir tudo o que eu quero, isso sim. Mas ali, essa parte pelo exposto, ante o exposto, aí fica a critério de cada um vocês adotarem como acharem melhor, como achar mais bonito, ali vocês podem usar. O que não pode faltar é pedir a procedência da reclamatória e a condenação ao pagamento de todos os verbos que a gente quer. E fazer tudo mais, anotação da CTPS, tudo isso eu tenho que constar nos pedidos. Aqui é um pedido de hora extra, eu vou pedir um pagamento de tantas horas extras com adicional de 50%, o que alcança a cifra estimada de tantos reais. É importante colocar aqui para não limitar, certo? Reflexos das horas extras nas verbas contratuais descritas no item tal. Como aqui, reflexo das horas extras, o item tal, eu posso ter colocado na petição lá em item e lá eu ter feito o cálculo, como que eu apurei o valor, quais são os reflexos, aí eu coloco assim. Porque tem juízes que dizem que tu tem que especificar. Daí, se tiver dúvida, eu quero colocar, para não ficar dúvidas, reflexos das horas extras, conforme, daí tu bota todos os reflexos, descanso semanal remunerado, 13º, férias, tudo mais. Daí tu pode citar tudo aqui de novo. Então, verbas contratuais, as verbas horas extras sobre as verbas rescisórias, daí eu posso, no item tal, que lá em cima, no corpo da petição, eu já descrevi quais são elas e os valores, mas eu posso reiterar novamente. Então, férias proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% do FGTS, eu posso colocar aqui nas verbas rescisórias. Pedir honorários advocatícios comerciais no percentual de 15%, não custa, né? Pedir no máximo. Aí aqui, nesse detalhe dos honorários, eu já vi advogado falar que teria que ter valor. Daí eu vou botar 15% sobre o valor que eu estimei. Aí eu coloco também estimado. Mas eu não vejo tanto problema em relação a isso. Os magistrados, não, em razão da própria CLT ter texto expresso, que pode variar ali em relação à base de cálculo, daí então eu não vejo problema de não colocar valor. Protesta-se provar o alegato aos meios de prova, direito admitido, e especialmente prova documental, hora anexada, prova testemunhal, depoimento pessoal, ser produzido em audiência. É um exemplo aqui, tu pode pedir tudo que o caso demandar. Notificação da reclamada para que conteste os itens supraarguidos, sob pena de serem admitidos como verdadeiros, o que, por certo, ao final, restará comprovado com a consequente decretação da total procedência da ação, nos termos expostos. É um exemplo aqui. Como eu já pedi lá em cima, não necessariamente podia pedir novamente. Que as intimações, isso é bom, que as intimações sejam encaminhadas ao endereço do
escritório do patrono, conforme o endereço indicado na procuração, ou ainda, que todas as intimações sejam realizadas no procurador fulaninho de tal, OAB tal. Porque daí, se não for para ele, considera-se nulo, certo? Valor da causa, aqui, que pese o artigo 840 da CLT não fala que como requisito obrigatório, mas é sim necessário eu colocar o valor da causa, até porque o valor da causa limita qual é o rito, qual é o procedimento, se é sumaríssimo, se é ordinário, certo? Então, eu sempre tenho que colocar, ainda que estimado esse valor. Eu botei algumas peculiaridades. Pedidos cumulativos, pedi isso, isso e isso. O valor da causa, soma todos eles. Pedidos alternativos, eu pedi esse ou esse. Nesse caso, o valor da causa é o maior pedido. Pedidos subsidiários, dá isso, se não der isso, então dá aquilo. Aí eu vou botar o pedido principal, certo? Então, dano moral tem que estimar valor também, não pode ficar dano moral ajuda conforme critérios do magistrado fixo. Não, coloca um valor, tá bem? Aí nós podemos lançar a mão lá do 223G, parágrafo 1º da CLT, que tornou mais precisos os valores. Se é um dano médio, grave, gravíssimo, tem um patamar ali de dano moral, certo? Não se utiliza valor de alçada no processo trabalhista. Isso não coloquem nunca valor de alçada, tem que colocar um valor efetivo. Aí como que fica na petição? Dá-se a causa o valor de tantos reais. E por fim o fechamento. Fechamento é quando eu vou dizer, nesses termos pede deferimento, local e data, nome e assinatura do advogado e OAB número tal. Quando a gente vai falando de uma petição de verdade, que vocês estão fazendo contra advogados, vão colocar, nesses termos pede deferimento, a cidade, a data e a cidade, nome do advogado, seu nome e a procuração, OAB/o estado, número tal, certo? Isso daí vocês vão assinar, ainda que agora é assinatura eletrônica, mas coloca na petição assim. Dica para prova da ordem. Olha só, o que eu vou indicar para vocês? Coloquem advogado. Quando eu for botar nome e assinatura do advogado, coloquem advogado, não coloquem advogada. É uma sugestão. Por quê? Porque pode o avaliador entender, se não tiver nome, daqui a pouco tem um nome no enunciado lá dizendo que o advogado é o fulano de tal, tu coloca o fulano de tal. Mas se tu colocar advogada, pode ser que o avaliador entenda que tu está identificando a peça, trazendo um gênero. Na dúvida, coloca advogado, ou então alguns colocam advogado, entre parênteses, o azinho ali para ser advogado, daí não tem problema, certo? Número da OAB, bota OAB, três pontinhos. Eu não vou botar estado, eu não vou botar número, não vou botar nada indicativo para eu não identificar a peça e zerar a peça, certo? Se eu identificar ela é zerada, você sabe. Então, sigam essas dicas minhas também para isso. Na sequência, pessoal, no material de vocês vão ver um exemplo de uma reclamatória trabalhista. Só um modelinho ali. Um modelinho para vocês se guiarem ali, como montar, qual o padrão. E daí na nossa aula ao vivo, aí eu posso esclarecer eventuais dúvidas que vocês tenham ficado em relação a isso. Tá bem? Basicamente, essa é a estrutura da peça. Vocês vão seguir muito lá os requisitos lá do processo civil, mas lembrando que tem alguns que não se adotam aqui. Certo? No mais, estou à disposição de vocês. Podem me chamar para tirar eventuais dúvidas que tenham ficado. E até a nossa próxima aula. Tá bem, pessoal? Bons estudos. Tchau, tchau.